Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja bem-vindo ao canal Família Mente. Mais um vídeo do canal Família. Grande culto dirigido pela senhora Aquina. Deus proverá. Pode vir, família. Boa vitória do 964. Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força doer, quando as ondas lutar,
Por tua
meses, eu fiz 2 meses já, de esterectomia, tá? Então, esse processo vinha desde 2023, final de 2023, se eu não me engano. E nessa época eu trabalhava com as crianças, na área 5 de crianças. Adentrou 2024, em todo o tempo eu estava me sentindo ruim. Vinha pela graça de Deus, mas vinha. O Senhor, Ele é fiel para conosco. Ele teve o primeiro processo que eu iria fazer cirurgia em 2024, se eu não me engano, em março de 2024. Não pude, porque eu fui acometida com uma bactéria, como as meninas sabem, né? Até hoje eu tenho a marca da minha perna, viram todo o meu sofrimento, não podia estar vindo para a igreja. Mas o Senhor é fiel para com o seu povo. E a gente tem que confiar, tem que esperar. É o processo. Então só tem que louvar e agradecer. Eu quero deixar aqui uma palavra de Salmos 20, 7. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus, ou seja, honrá-lo, agradecer. Antes de eu sair para ir para a clínica para fazer a cirurgia, foi essa palavra, foi em Salmos que o Senhor falou comigo. Eu estava tão aflita, porque a gente, ser humano, é falho. Eu estava com medo por causa da minha pressão. Mas o Senhor, Ele é fiel. Como eu falei, desde o primeiro processo, fui chamada, não pude fazer na primeira processo, na primeira chamada que me chamaram para fazer, não pude fazer por causa da bactéria que teve na minha perna e a pressão muito alta. E quando foi a segunda vez, agora em 2026, 13 de fevereiro, o Senhor, Ele é fiel para o teu povo, aqueles que entrega, que confia, que espera. Esse salmo ele fala, quando o povo orava ao rei antes dele sair, para que ele reasse, o povo ali orava, entregava, confiava, orava pela vitória do rei Davi. Então o Senhor, Ele quer te entregar também nesta noite, a vitória. E eu só quero agradecer ao meu Senhor. Amém? Nesta noite, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado.
que nós fomos chamados, né? Como nós fomos convidados a estar com Ele, que nós abrimos nosso coração e deixamos Ele entrar. Ele nos deu um poder muito forte. O mesmo poder que Ele deu os que andaram com Ele, os apóstolos. E teve um momento que os apóstolos foram colocados à prova e ficaram sem saber o que fazer, mesmo tendo um mestre no barco. E hoje nós estamos com este poder também. Uma grande diferença, que naquela época o Espírito Santo ainda não tinha vindo porque o mestre estava lá. Mas ele disse que ia deixar algo para nós, o Rei Espírito Santo. É esse Espírito Santo que nos fortalece. É ele que nos dá força para andar. É ele que nos capacita para falar do nosso Senhor. A graça do Senhor está conosco. Hoje à tarde, lá na tarde de louvor, né? Aí no final, a irmã lá do conjunto América, ela chegou e disse assim mesmo: eu queria estar com vocês. Aí eu só olhar, a gente começou a ficar, venha pra cá, hoje eu já no conjunto América, você é um pouquinho longe, né? É uma senhorinha. Aí ela disse: eu achei muito a força de vocês, o amor entre vocês. E sabe o que nos dá isso? É o Espírito Santo. É a alegria de nós nos alegrarmos com os outros. São as palavras que nós dizemos hoje como nós da família. E todos nós fortalecendo ali. Porque a palavra do Senhor também é versos que a gente tem que buscar, né? A gente é fortalecido, né? E a gente tem que buscar. Aí é que vai para a escola bíblica dominical. Vamos vir para a escola. A escola bíblica, ela nos fortalece na sabedoria do entendimento da palavra, irmãos. Uma vez eu falei na classe que qualquer uma de nós, e é verdade, estamos preparadas para falar. Porque há quantos anos nós estamos vindo buscar conhecimento dele? E a gente fica com esse medo. Hoje muita gente diz: eu estou nervosa. Se tira, né? Quando nós ficamos em prova com ele, que nós precisamos enfrentar, e como eu disse, reveste tudo que ele nos deu, né? Na sabedoria, capacete, que a gente se reveste, a gente consegue enfrentar. Eita, esposa do nosso pastor Josué, e hoje ela nos dá a igreja está aqui. Quando eu vi o cartaz, ela nos disse: só conhece a pessoa. E ela, a irmã Cátia, ela, de toda essa trajetória que já tive, né, já foi a linguagem de hoje, né, nossa pastora, já foi lá na época da dirigida a Jeová Samar. Tempo difícil, não foi? Passei, Satanás queria me derrubar de moto, queria me matar, mas não conseguiu. Mas eles sempre lá com a gente, a irmã Cátia, o pastor Josué, são um casal que eles foram dar uma volta lá em Pirabas, mas já estão de volta conosco já de novo. E a Deus proverá estar feliz com a presença da nossa amada irmã. Se assim é verdade, vamos cumprimentar ela, vamos lá? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E volte sempre, e leve a sua bênção, e volte para lá, na Deus proverá. E que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar. Pela fé eu contemplo o homem de branco, o meio do tempo, com olhar de amor, com olhar de Senhor, é a vida assim. Pela fé eu contemplo no meio do tempo, Jesus passeando. E o seu esplendor, com o brilho do sol, envolvendo
Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem-aventurado, ouvindo teu pranto, que choras calar. Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. O homem de branco, eu estou sentindo, Ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco é a marca da cruz, não é outro, é Jesus. Mais uma vez no som coral. O homem de branco está passeando. Eu creio, eu estou sentindo, Ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, todas as lágrimas. O homem de branco tem a marca da cruz, não é outro, é Jesus. Aleluia.
prazer estar com vocês, né? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro que foi mencionado para estar falando hoje, o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Então vamos lá. Amém? Amém? Livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Deus. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podeis sentar? Nós estamos aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor, para dizer que o Senhor é bom, que Ele é maravilhoso. E não tem coisa melhor, amado. Antigamente eu tinha, a irmã Helena falou isso aqui, né? Às vezes dá medo, né? Dá um nervoso, mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente, quando serve a Deus, a gente não consegue ficar sem falar dele. E a gente precisa, amado, porque nós temos uma missão. Cada pessoa que é salva por Jesus, ela tem uma missão. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A gente tem que pregar, essa é a nossa missão. Ele não diz assim, só você que for ousado, só você que é corajoso. Não, a missão é para todos nós. Uns tremendo, outros nervosos, outros de alguma forma, mas a gente tem que fazer o nosso melhor para Deus. E o que é mais importante, amados, é porque a gente é de um jeito, mas ao passar do tempo a gente precisa melhorar. Se a gente não melhora, tem algum problema ali, né? Porque cada dia a palavra de Deus diz que nós devemos viver em novidade de vida. Então todo dia tem que contar uma novidade. Tem crente aí que não tem Jesus ativo na sua vida, e você conversa com ele e diz: e aí, como é que tá? Ah, tá na mesma, só luta, eu estou no deserto, E deserto a gente sabe que é para passar, não é para ficar. Quando a gente está em desobediência, Deus deixa a gente lá um tempinho. Mas quando a gente diz: opa, entendi o mistério, eu vou passar pelo deserto. E nessa noite, convidada aqui pela irmã Eva, é um prazer rever essa família, né? Abençoada por Deus. E quando ela disse: Deus proverá, eu disse: o que tu está fazendo lá para Deus proverá? Né? E a gente fica feliz de saber que o povo de Deus é assim. Então encontrar eles foi uma bênção, encontrar o pastor Hernandes e a família dele também. Meu Deus do céu, trabalhamos ali junto no Icuí, e é sempre um privilégio encontrar a irmã Sulamita aqui, né? Que a gente tem algo em comum, a Juliana, que também é uma filhona minha, a Helena, que foi minha colega de faculdade, e quando a gente se encontra, é uma coisa boa servir ao nosso Deus. E amados, a gente está aqui nessa noite para falar sobre isso, sobre a casa do oleiro. E quando eu vi a mensagem da Ellen, que eu vi o tema de Jesus, e eu lembrei de uma parábola que tem aí de um monge, que a mulher chega, né, com o filho e diz para o monge assim: olha, meu filho está comendo muito açúcar, eu quero que você faça ele parar de comer açúcar. E volta semana que vem, que eu dou uma mensagem para ele. Quando foi na outra semana, a senhora chegou com o filho: e aí, irmão, você falou é o quê? Só deixe de comer açúcar. Ah, mas você não podia ter dito isso na semana passada? Ele: mas eu comi açúcar também, né? Então eu não posso dizer para as pessoas: faz isso, se eu não faço, porque se eu fizer isso, eu estarei enganando a mim mesmo, só porque a Deus a gente não engana.
eu digo, Senhor, tu tens que tratar alguma coisa comigo. Eu preciso ser tratada neste texto. Por quê, amados? Quando a gente fala de oleiro, a gente fala de dores. Não adianta dizer, irmão, a gente na mão do Senhor é uma bênção. A gente tem só alegrias. A gente não passa por problemas. Eu digo, opa, você precisa aceitar Jesus. Porque crente que não passa por luta, que está sempre sorrindo, alguma coisa está errada com ele, né? Porque no momento que a gente faz a vontade de Deus, o inimigo, ele diz, opa, essa daí está obedecendo, eu vou tirar ela do caminho. Eu sou professora, estou aposentada já, graças a Deus, né? E eu uso muito a parte da pedagogia, eu digo, para as pregações, e eu falo que a vida do crente é igual quando a gente era criança. Não sei vocês, mas eu aproveitei bastante. Eu brincava de bandeirinha. Quem brincou de bandeirinha aqui? Graças a Deus, né? Não estou falando nada estranho. Porque, amado, na bandeirinha você tem que tirar a bandeira do time adversário. E quando você vai lá no time adversário tentar pegar a bandeirinha, alguém te cola lá. E aí o amigo daqui vai ter que fazer de tudo para te tirar. E você diz, irmão, o que tem a ver com isso? Você veio pegar a Bíblia, não é bandeirinha. Eu estou ilustrando para a gente entender. Quando nós somos servos de Deus, a gente tem que ir lá no terreno do inimigo, pegar a bandeirinha dele e dizer, Jesus é a nossa vitória. Só que às vezes o inimigo cola a gente lá. Às vezes a gente consegue se desvencilhar e voltar e nada acontecer, mas às vezes ele cola. E aí a gente que está aqui servindo a Deus e treinando e vigiando para que não aconteça com a gente vai tentar tirar o amigo de lá. Por que eu digo isso, amado? Muitas vezes a gente não entende que alguém que saiu da igreja por outro motivo, eu não vou entrar em detalhes, mas ele se afastou, ele deixou de congregar, ele chegou e disse, olha, eu não gostei, a pessoa me olhou torto, pegou todo mundo na mão, menos na minha, né? Porque tem gente que é todo melindroso, ele acha que tem que dar satisfação para todo mundo, porque ele não agradeceu todo mundo, menos o meu nome não foi falado, e aí com isso ele se entristece e sai da casa do Senhor. Deus não tem nada a ver com o problema do coração dele, mas quem paga o pato é Jesus. Né? Eu vou abandonar Jesus, né? Jesus, eu imagino, né? Jesus colocando assim, mas Cátia, o que eu tenho a ver com isso? Não fui eu que te magoei, eu te amo, eu morri por ti, eu estou aqui te dando vitória. Mas a gente, quando não entende o agir de Deus, a gente pensa que deixar a casa do Senhor é bom. E quando a gente está lá sofrendo no mundo, a gente lembra, opa, aqui é bem ruim. Estar com Cristo, amados, nos dá dilemas. Tanto é que a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições. Ele não diz assim, você vai viver uma vida tranquila, abençoada, você vai viver um mar de rosa, você vai ser tudo de bom na vida de quem serve a Deus. Não, amado, a gente tem nossas vidas, a gente tem as nossas aflições, mas o bom de tudo isso é que ele diz, mas tende bom ânimo. E é esse ânimo que a gente precisa a cada dia. O problema nosso hoje, amado, que a gente já acorda com o celular na mão. Meu Deus, que horas tem? Estou atrasada. Mesmo atrasada, a gente vai ver quem mandou mensagem, quem não mandou, qual é a notícia do dia. E aí você passa 15, 20 minutos naquilo, sai atrasado. Eu acordei atrasado, gente, é por isso que eu estou aqui e tal. Mas aí, nesse tempo que você ficou vendo tudo isso, não dá para tirar 5 minutos, ler um versículo, orar, conversar com Deus, dizer, Deus, muito obrigada, Senhor, porque eu acordei, eu estou vendo que Tu és maravilhoso, eu posso levantar da minha cama, eu posso dizer, Senhor, eu estou aqui, muito obrigada, Deus, é mais um dia que Tu me deste de presente, Senhor Jesus, me guarda, me protege. Essa oração não vai durar mais que 5 minutos e vai te proteger durante o dia todo. Aí a hora que você tiver um tempinho maior e você faz um devocional, né? Ora, agradece ao Senhor. Agora, o que tem tudo a ver, irmão, isso com descer a casa do oleiro. Quando nós
nos colocando nas mãos do oleiro. E o que é interessante, amados, se você pesquisar na internet, você vai ver que o oleiro, o vaso ele não fica parado. Ele não pega assim, aquela argila mole, sem forma. Ele não pega e vai moldando na mão dele. Não, eu quero a Kátia assim, a Kátia desse jeito, olha, ela precisa melhorar aqui. Não, é colocada numa rodana. E ele vai mexendo aqui no pé, vai rodando e aqui vai moldando. Não é assim? Então isso quer dizer que a gente não precisa estar parado. Para a gente receber e estar como Deus quer que a gente esteja, a gente não precisa ficar parado. Já viu gente que diz assim, geralmente os jovens são mais assim, ou quem está desempregado há muito tempo, que não consegue um emprego, ele diz, eu preciso me empregar, mas hoje eu vou dormir até 10 horas, não tenho emprego mesmo, já enviei os currículos, agora eu vou só descansar na mão do Senhor. E às vezes a gente dá por Deus em branco, né? Eu estou descansando no Senhor, irmão. Não, amados. Nós devemos entender que oração são dois verbos, orar e agir. Se eu estudo, eu preciso estudar, mas eu preciso fazer outra coisa. Irmã, eu estou na escola, eu não preciso, eu vou orar para Deus dizer lá qual é a que eu tenho que marcar e se Ele estiver comigo vai dar tudo certo. É assim, amado? Não. A minha mãe, quando eu era criança, que a gente ia para a escola, ela dizia, olha, ore para que Deus faça vocês lembrarem de tudo quanto vocês estudaram. Aí a gente, meu Deus, a gente não estudou. Vai lembrar das coisas? Não estudou. Não é? A gente tem um irmão, um amigo nosso, ele tem 80. Eu não sei se ele já fez 80 ou está fazendo 80 esse ano. Ele trabalha numa empresa muito grande aqui do Pará. E o serviço que ele tem, amados, ele ainda não conseguiu substituto para ele. Por quê? Porque ninguém está qualificado para assumir o cargo dele. Hoje as pessoas, elas já têm ensino médio, está ótimo. Eu vejo gente aí com diploma que não consegue trabalhar. Eu tenho o meu, se qualifique, vá adiante. Para quem tem a idade, quer, a nossa mente precisa estar sempre sendo trabalhada. Irmã, já me formei, tá bom, estude a Bíblia, leia a Bíblia, venha para a escola dominical. A gente mede, eu digo que a temperatura espiritual de uma igreja é pela escola dominical e culto de oração e doutrina. Se o crente participa desses dois cultos, ele está preparado para ir para domingo. Agora, se ele só vem no culto de domingo, às vezes encosta a cabeça e dorme, nem se preocupa, não participa do culto. Quando termina o culto, ele diz, culto frio. Essa irmã pregou aí, misericórdia, né? Só graça. Porque as pessoas estão pensando que vir ao culto é você sair alegre. E não é. O culto eu venho para oferecer a Deus. E quando eu ofereço o meu melhor, eu saio daqui alegre. Pode ter o melhor pregador, pode ter o pior pregador, mas o culto é a Deus. Eu estava falando aqui com a Sulamita, eu disse assim mesmo, olha, eu estou impressionada que com essa chuva a gente tem muitas irmãs que ocupam o círculo de oração, mas a gente tem homens aqui, a gente tem jovens. E a gente anda quase o campo todo e a gente chega, às vezes é culto do círculo de oração, só tem o círculo de oração. Culto de criança só está a irmã com algumas crianças. Quando nós entendemos, amado, que é visão de reino, eu venho para o culto para adorar a Deus. Eu não venho para o culto porque é o meu departamento que vai dirigir. Eu venho porque eu adoro a Deus, eu vou agradar o Senhor. Mas quando eu tenho visão de departamento, eu só vou no meu departamento. No meu departamento eu vou, eu propago, eu faço e aconteço. Mas quando é dos outros, não é meu que se vê. E a gente não pode fazer isso. E isso é descer a casa do oleiro. Né? Vocês cantaram, nós cantamos, porque eu digo que nessas horas eu abro a garganta e canto mesmo, embora não seja a minha praia, né? Deus não me deu esse privilégio, então eu louvo a Deus por quem sabe cantar. Eu canto com todo mundo sozinha, não, mas eu vejo assim, quando canta, quebra o meu eu. Como que eu quero que Deus quebre o meu eu, se eu quero fazer só o que me dá na telha? Como é que
que eu digo, eu canto, quebra meu eu, quebra meu orgulho, e a gente tem tantos hinos nesse sentido, mas a gente não deixa Deus trabalhar na nossa vida. Quando Deus diz, Kátia, não é assim, não, é do meu jeito, vou servir a Deus do meu jeito. E para tudo há regras, e a vida do crente está aqui a regra. Eu sempre dou esse exemplo. Meu marido foi do quartel por 30 anos, entrou com 18 anos, com 48, fechou a conta dele e foi para a reserva. Diz que ele não é aposentado, né? O militar não se aposenta, ele vai para a reserva. E aí ele tinha uma regra no quartel. Eu disse, quanto eu sofri quando eu casei. Tinha que lavar aquelas gandolas pesadas, a gente não tinha máquina, né? E tinha que lavar na mão, e ele dizia, não pode pôr para pegar sol. Eu digo, eu vou torcer isso, passar quantos dias se não pegar sol? Não, vai pegar sol se para secar logo, né? E isso tinha uma regra. Eu lembro que uma vez o barco do quartel do exército foi para o porto da marinha, e ele foi para guardar, né? Guardar o barco. Eu disse, como é que guarda um barco? Se alguém chegar para levar, tu vai tirar o barco da mão da pessoa? Mas aí ele não pôde entrar no quartel da marinha. Aí você disse, por que ele chegou em casa para trocar de roupa? Eu disse, o que foi ele? Lá da base naval, ele veio aqui para o Guajará trocar roupa, porque tinha que ter o sapato de cadastro na época e a camisa de gola. Aí você diz, mas não tem nada a ver isso em cima. Tem, porque é uma regra. Todo lugar tem regras. E quando chega na igreja, a gente quer impor as nossas regras. Não, é do meu jeito. Se não for assim, eu não quero, né? A gente tem esse problema, amados, por quê? Porque quando a gente diz que serve a Deus, eu estou descendo a casa do oleiro, eu quero que Deus me molde, que Deus trabalhe na minha vida. Aí a liderança diz assim, minha irmã, irmã, o culto vai ser assim, por exemplo, vou pegar um exemplo de hoje, blusa branca e saia preta. Aí você diz, não, mas hoje eu determinei que eu quero ir de amarelo. A blusa é minha, quem manda em mim sou eu vou de amarelo. Aí você chega de amarelo, está lá no grupão de amarelo. Nós passamos por isso lá em Piracas. A nossa farda foi uma blusa estampada que a gente mandou buscar, uma saia preta, né? E na hora teve uma irmã que ela se meteu lá no meio e disse, eu quero ver quem vai me tirar daqui. Aí a líder disse, não, amada, a gente não vai tirar você. Não tem, você canta do jeito que você quiser. O problema não é comigo. É o que as pessoas não entendem. Você não está fazendo para a sua liderança. Você está fazendo para Deus. Eu preciso, como é que eu quero descer a oleira? Eu não quero que o oleiro me molde. Como é que eu quero fazer do meu jeito? Como é que eu quero servir a Deus do meu jeito? A gente não pode fazer isso. Nós temos um livro de regras. A gente tem que cumprir a regra. Por isso que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, olha, Senhor, eu preguei na Deus Proverá lá no dia 15 de abril. Eu estava lá pregando, como é que tu não deixa eu entrar no céu? Aí Jesus disse, Kátia, eu nem te conheço. Por quê? Se eu quero ser conhecido de Deus, eu tenho que obedecer. E se eu não obedecer, amado, eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso vir para os ensaios, eu posso andar debaixo da chuva, eu posso ter todas as Bíblias na minha casa, mas eu não vou entrar no céu. Porque uma palavrinha que foi o primeiro pecado do mundo, que foi desobediência, ela continua até hoje, muito viva dentro da igreja. E às vezes nós não nos deixamos moldar pelo Espírito Santo. A gente quer fazer do nosso jeito. E uma coisa interessante, eu anotei aqui para não esquecer, sobre o oleiro, diz assim, Deus não descarta ninguém que falha, Ele restaura quem se arrepende. O problema, amados, que a gente, quando a gente passa por um processo que para muito caiu, se envergonhou, fez mal, o Senhor Ele aceita a gente de volta, mas a gente crente, a gente diz, olha quem chegou, tá vendo? Olha, a gente cutuca logo a amiga do lado, olha quem caiu, nem tem vergonha, caiu, tá em pecado, né? Olha aí, quer vir fazer o que aqui? Amados, enquanto Jesus não voltar,
eu posso, todos nós, todos que estamos aqui, todos, somos sujeitos a cair. Todos. Tem muita gente que acha que cair é só quando está em adultério. Tem gente que está caindo, amado, falando mal da vida dos outros. Tem gente que está caindo comprando a revista da EBD e não pagando. Comprando um lanche na porta da igreja e não paga. Acha que isso não tem nada a ver. Tem, amado. Se eu empenho a minha palavra, eu tenho que cumprir. Eu preciso andar segundo as regras da igreja, segundo as regras da Bíblia. Eu preciso deixar o Espírito Santo moldar a minha vida. Por quê? Que quando uma pessoa erra, eu quero a justiça na vida dela. Mas quando é comigo, ou com os meus filhos, ou com a minha família, eu quero misericórdia. Como é, amados, que eu quero duas ações para pessoas diferentes? E a gente precisa aprender isso. A gente precisa entender que quando uma pessoa cai, é que ela não vigiou. E ela precisa de ajuda. E nós que somos mais velhas, somos em tese idôneas, a gente tem que ajudar os mais novos. Mas a gente aponta o dedo. Olha esse jovem, olha como está andando, olha como fala, olha como não sei o quê. No meu tempo eu não fazia isso. Será mesmo? Ou era pior do que os jovens que estão ali do outro lado? Então a gente precisa dizer, Senhor, do jeito que eu quero misericórdia para mim, eu quero para outra pessoa. Senhor Jesus, ele errou, assim como ele errou, eu também podia errar. Tu não me descartaste, tu me acolheste, me moldaste, me transformaste. Eu quero, Senhor, que o meu irmão também entenda isso. Por quê, amados? Pedro e Judas. Vou colocar esses dois exemplos aqui. Eles andavam com Jesus. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai entender, e é maravilhoso, porque a gente culpa muito Tomé. Tanto é que tem perguntas por aí que diz assim: quem foi o discípulo que não creu? Ah, Tomé. A Bíblia diz que todos abandonaram a Jesus. Todos foram embora. O Pedro parecia que ia dar uma coragem, ele ainda veio andando de longe, mas quando disseram para ele, tu és um dele, não sou não, negou Jesus. Mas qual foi o problema? Qual foi a diferença entre Pedro e Judas? Eles dois pecaram, não teve um pecadinho e um pecador, porque não existe. Se você rouba uma jujuba de alguém ou assalta um banco, é pecado do mesmo jeito. A diferença é a consequência desse pecado, mas é pecado do mesmo jeito. A diferença entre Judas e Pedro foi que Pedro chorou, se arrependeu. E Judas não. Ele não se arrependeu, ele foi e ficou com vergonha e foi tentar se matar. Então, amados, a gente percebe lendo a Bíblia, você vai ver pessoas que erraram. Ah, Senhor, na oração, né? A gente quer, Senhor, eu digo que é a oração do invejoso. Você já viu a oração do invejoso? Oh, Senhor, eu quero ser que nem Davi. Quer mesmo ser que nem Davi? Eu quero ser segundo o coração teu, Senhor. Quer ser mesmo que nem Davi? Que mandou matar o marido para ficar com a mulher do outro? É sério, amado. E Deus diz pra gente, ei, você tem que ser você mesmo. É como ele falou, Mardoqueu falou para Esther, quem sabe que não foi para esse tempo que Deus te colocou aí onde você está. Se ele te fez nascer nessa época e ser quem você é, a Kátia que é hoje, foi para que trabalhasse para ele, ser moldada por ele. Senhor Jesus, eu quero ter a coragem de Davi, né? Eu quero assim, Senhor Jesus, eu fico, às vezes quando eu vou orar, amados, eu oro, Senhor, não tem essas palavras bonitas igual Davi. A gente lê um salmo, meu Jesus, a gente estremece, sente a presença de Deus, e às vezes, Senhor, me faltam palavras. Eu não sei orar que nem Davi, mas Senhor, tu conheces o meu coração, né? Nós queremos, então, amados, não inveje ninguém, não inveje ninguém da Bíblia. Se você quer invejar alguém, Senhor, eu quero ser igual fulano, Jesus. Ele é a pessoa perfeita, ele não teve problema nenhum, ele não teve pecado nenhum. Você pode seguir ele de olho fechado, porque Ele vai estar lá, cuidando da sua vida. Então, nessa noite,
vezes nós, amados, temos um problema sério, principalmente nós mulheres. Agora eu vou falar com a gente porque os homens nessa estão de fora. O homem briga com alguém, daqui a pouco ele chega, e aí amigo, tá tudo bem, tá, né? Aí tá de boa, rindo, conversando. Briga duas mulheres. A gente já sai assim. Quando ela entra na igreja, a gente vai, meu Deus, sai cheio com essa fulana, né? E vai guardando, vai guardando. Como que Deus vai operar se o meu coração está cheio de amargura? Como que Deus vai quebrar o meu eu se eu não consigo olhar para minha irmã? Ah, eu quero entrar no céu, né? Quando eu cheguei, estava cantando um hino lindo, céu, morada de meu Deus. Se eu não cuidar do meu coração, eu não vou ver esse maravilhoso céu. Eu preciso olhar para o meu irmão. Se eu não viver em comunhão com ele, não tem como viver em santidade com Deus. Eu preciso amar você para viver em santidade com Deus. Eu preciso descer, e nessa noite eu convido você, desça a casa do oleiro. Olha o que Deus faz. E Senhor Jesus, eu sei que vai doer. Porque quebrar uma coisa, se você, esse vaso aqui não, porque é de plástico, né? Mas aqui não tem, mas se eu quebrar esse vidro aqui, não tem como remendar. Não tem. Por isso que Deus é especialista. Ele pega um barro, um vaso quebrado. Se você que pegar um vaso de barro mesmo e quebrar, você colocar uma super cola ali, enfeitar, ele pode até sustentar. Mas ele ficaria perfeito se você derretesse de novo, fizesse outro, ele ia sair todas as imperfeições. Deus faz isso com a gente. Ele trabalha de tal maneira que ele não vê as imperfeições na sua vida. Mas nós, quando queremos consertar, vai ficando as cicatrizes, né? E aí a gente diz assim, ah, mas fulano é assim, fulano é desse jeito. E nós? Que cicatrizes nós temos na nossa vida? Então, amados, quando a gente percebe que Jesus, Ele trabalha na nossa vida, aí se você voltar um pouquinho antes aí do capítulo que nós lemos, capítulo 17, abra sua Bíblia aí, no capítulo 17, no versículo 9, ele diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9, ele diz isso. E às vezes a gente quer confiar no nosso coração. Ah, meu coração não me engana não, irmão. Aquela carinha dela ali sorrindo para mim, meu coração não me engana, engana. Coração engana. Às vezes a gente fala com uma irmã, oi amiga, e aí, tudo bem? Como é que tá quando ela sai? Ai meu Deus, não suporta essa mulher. E aí a gente diz que louva a Deus, que ama a Deus, e às vezes a gente não consegue amar o próximo. Então nós precisamos aproveitar a nossa vida, porque a gente não sabe se no término desse culto a gente parte para a eternidade. E a eternidade, ela é uma realidade. Com Jesus ou sem Jesus, é uma realidade. Você não sabe, ninguém sabe quem vai. Ah, não, eu sei que eu vou morar no céu. Tem certeza que o seu coração está tudo ok? A sua vida está toda ok? Por isso que a gente tem que se preparar. Por isso que a gente tem que estar na casa do oleiro. Senhor, a casa do oleiro é aqui. Senhor, hoje eu vim. Tira as impurezas, faz essa limpeza, molda-me segundo o teu coração. Romanos 12, ele fala sobre isso. A gente deve ser transformado, ter uma mente renovada, ter uma mente, não nos amoldarmos, né, como diz, com as coisas do mundo. Às vezes a gente quer copiar tudo lá do mundo, mas não quer copiar o que a Bíblia diz. O que nós devemos fazer? Como que eu vou deixar o oleiro trabalhar na minha vida se eu quero viver a minha maneira? Eu preciso entender isso. E quando falando de mulher, Provérbios 14:1, o que diz lá em Provérbios 14:1? A mulher sábia, bora lá, a mulher sábia, que casa que ela tem que edificar?
é o corpo dela, né? É o corpo. Porque não adianta você ter uma casa linda e maravilhosa, o seu corpo não ser templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar. Eu sou vaso. Como é que eu sou vaso que Deus me quer usar na casa dele? Eu não me deixo ser usada por Deus. Eu quero proibir Deus falar comigo. Eu quero me meter nas coisas. Tem uma regra agora aí do mundo que diz: meu corpo, minhas regras. Não é assim? Ah, meu corpo, minhas regras. Eu uso o que eu quero, eu faço o que eu quero. Mas quando a doença vem, você diz para ela: olha, meu corpo é minha regra, eu não quero doença, pode ir embora. Dá para fazer isso? Não dá. Por que quando convém, você quer fazer seu corpo e suas regras? Mas quando não convém, a gente fica agoniado. A irmã que deu testemunho aqui da esterectomia que ela fez, ela poderia dizer: irmã, meu corpo é minha regra, eu não te quero, melhora esses negócios aí que eu não quero perder, né? Mas não. Por que hoje as pessoas brigam por isso? Porque o meu corpo é meu, eu faço o que eu quero. O crente, o corpo é do Senhor Jesus, é templo do Espírito Santo, e eu tenho que agir de acordo com o que o Espírito Santo quer. E eu devo trabalhar para isso. Então, amados, quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, é essa casa aqui. Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que beber água assim, eu tenho que pegar o sol, né? Porque o sol faz bem. Por que tem tanta gente em depressão hoje? Porque não pega mais sol, fica dentro de casa, no quarto escuro. Isso faz mal para a alma, faz mal para a vida, faz mal para o corpo. Dê uma volta, passa 5 minutinhos andando na rua, pegando o sol, vitamina D pura, dizendo: Senhor, como tu és maravilhoso, tu criaste tudo isso para a gente usufruir. Senhor, trabalha na minha vida, vai tirando as doenças, tirando as coisas ruins que não te agradam, vai me moldando aquilo que tu queres. Hoje eu desci a casa do oleiro, eu quero mudança na minha vida, eu não quero ser a mesma pessoa que eu entrei aqui. Quando eu sair daqui, eu quero sair diferente, porque o Senhor, Ele tem trabalhado em nossa vida. Quando você, tem gente que diz assim: a gente faz alguma coisa errada, onde eu vou te colocar na mão de Deus? Eu me coloque. Me coloque, porque lá é o melhor lugar para estar, porque Ele é justo. E quando Ele é justo, Ele trabalha do jeitinho que Ele quer. Então, amado, nessa noite, trabalhe na sua vida para que o Senhor Jesus seja dono da sua vida. Senhor, eu tenho passado por lutas, tu me conhece. Eu disse que tem vezes que a gente dobra o joelho para orar, não sai palavra nenhuma, a gente só chora. A gente não consegue dizer nada, mas as nossas lágrimas, o Espírito Santo, Ele traduz palavras para Deus, porque Ele conhece o teu coração. E quando a gente chora para Deus, nós temos resposta. Às vezes a gente conta os nossos problemas para todo mundo. Ah, que é minha amiga, eu vou contar, eu estou passando por isso. Ela é mesmo. Aí ela vai conversar com a outra: olha, não Kátia está passando por isso. Todo mundo sabe, mas em vez de ajudar, de orar, a gente vai comentar. Para Deus não, a gente chora e sabe que Ele vai resolver no tempo dele. Às vezes a gente está, amados, tão imediatista que a gente quer agora. E tem cliente que diz: eu coloquei, foi Deus na parede, ou Ele me dá ou Ele não me dá, eu quero ver agora. Quem somos nós para fazer isso por nosso Deus? Ele é um Deus todo-poderoso, Ele trabalha na nossa vida. Então, amados, que nessa noite você possa dizer: Senhor, eu quero descer realmente à casa do oleiro. Eu quero que tu fales comigo em sonho, em profecia, na tua palavra, através de uma pessoa, numa pregação, num hino. Mas eu quero mudar de atitude, eu quero ser melhor. Porque, amados, a gente precisa ser melhor. Se nós não melhorarmos, não tem por que não ser crente. Porque a nossa vida tem que ser de melhor cada dia, novidade de vida. Olha, irmão, Deus é poderoso. Eu não tinha, Deus mandou. Eu não sabia o que fazer. E Deus ordenou. E ali eu saí do problema. E hoje eu fico: Senhor, tu és maravilhoso. É isso que a gente tem que testemunhar. Porque até mesmo muita gente se engana com crente fiel, que ele está sorrindo, ele está brincando, ele está conversando. Aí as pessoas dizem assim: tu não tem problema não? Tenho, mas tu vai resolver meu problema? Então eu vou sorrir para a vida, vou dizer: Deus, obrigado.
ela fez 7 anos. Ela disse, olha, eu já sei onde eu vou ler. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se nós temos Jesus como pastor, então eu não devo desistir. Eu olhei para ela e disse, menina, Deus falou comigo agora. Eu não tenho que desistir se eu confio em Senhor como nosso pastor. Por que eu vou me preocupar? Por que eu vou me desesperar se o Senhor é o nosso pastor? Não é isso? Então não desista. A gente pode errar? Pode. Às vezes a gente vai estar caído. Vamos fazer de tudo para não cair, não é? Para não se desviar do caminho. Mas fraquejou em alguma coisa. Senhor Jesus, eu errei, eu fiz isso, isso, isso. A Bíblia diz, aquele que confessa e alcança a misericórdia. Eu falei mal da irmã Helena. Jesus, me perdoe, porque eu falei mal dela, eu não aguentei, a minha língua coçou, mas me perdoe. Aí outro dia eu falo de novo. Não vai deixar. Eu tenho que confessar e deixar, abandonar aquele pecado. Aí Deus vai tratando, vai fazer da gente melhor. E quando Jesus voltar, seja só para mim, ou seja para todos nós, a gente vai chegar lá no céu, né? E eu estou me esforçando para chegar lá. Faça o mesmo também. Não tem sido fácil a caminhada, mas o Senhor é maravilhoso, Ele dá força. Então, amados, desça a casa do oleiro. Se deixe ser moldada por Ele. Dói. Às vezes é preciso quebrar para tirar as impurezas. Às vezes é preciso colocar no forno quente para estar pronto. Mas a melhor coisa é sofrer com Ele do que estar se alegrando lá fora. Porque lá fora não tem coisa boa para nós. Tá bom, amados? Aproveite a vida para servir a Jesus. Aproveite os seus dias para servir a Deus. Exalte ao Senhor. Glorifique o nome dEle. Diga, Senhor, eu estou disponível para te usar. Senhor, eu quero ser vaso na tua casa. E que muita gente ainda não entendeu é que acha que ser vaso para ser usado na casa do Senhor é estar só em evidência. Aqui a Deus proverá, só tem esses 2 vasos? Tem outros? Onde é que está esses vasos? Está guardado. Não está aparecendo. Mas de vez em quando ele vem, fica aqui, enfeita, deixa o tempo lindo, mas depois volta para guardar. Muita gente ainda não entendeu isso. Acha que trabalhar para o Senhor só quando está na frente de alguma coisa. Faça seu melhor. Seja onde for, na frente dos bastidores, orando, cantando, contribuindo, indo, faça o seu melhor. Deixe Deus trabalhar na sua vida e Deus vai fazer coisas maravilhosas. Convido você a ficar em pé. E hoje nós vamos orar por esse sentido. Você vai orar por você. Você não vai orar pelo irmão hoje, por quem está doente, por quem ficou. Essa mensagem é para quem está aqui hoje. Foi para mim. Eu só compartilhei aquilo que Deus tratou na minha vida. E a alegria que eu senti, amados, eu trouxe para vocês. Do que é ser moldada pelo Senhor. Não é fácil, é dolorido, mas o resultado é tremendo. Então você vai orar por você. Senhor Jesus, trabalha na minha vida, muda o meu eu, trabalha para que eu seja melhor, que eu trabalhe nos bastidores com alegria, com a mesma alegria quando eu estou em evidência. Se eu nunca fiquei em evidência, Senhor, mas continua me ajudando. E Deus vai fazer maravilha neste lugar. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, nós te louvamos neste momento, Senhor, porque eu sei que Tu tens trabalhado na minha vida. Tu tens, Senhor, tratado comigo, porque eu preciso descer a cada dia a casa do oleiro. Tem coisas que precisam ser mudadas, precisam, Senhor, ser moldadas por Ti. Precisa, Senhor Jesus, melhorar para a glória do Teu nome. Que todas as nossas ações sejam para a glória do Teu nome. Que tudo, Senhor, Tu apareças e a gente diminua. Continua trabalhando na vida de cada um. Aqueles que já trabalham com alegria para Ti, Deus, recompensa segundo o seu coração. Trabalha na vida das pessoas que têm uma visão de reino, que todo trabalho aqui é para a glória do Teu nome. Continua nos dando da Tua graça, Senhor. Dispensa
Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Sim, está aberto para vocês, tá? E quiser trazer a carta de mudança também. Tem o mínimo, tem? Então pega lá o mínimo, levanta e pega lá alguém de vocês aí. Pega aí o mínimo. Eu falo em mínimo, eu lembro de uma irmã nossa querida que passou com o Senhor alguns dias. Foi a irmã Leite. Tira um retrato aqui com a irmã Ana. Tira um retrato aí com a irmã Ana, a irmã Arlete. Obrigado. Amém? Pronto. Ansiosa. Os quem que vai lá em médico, centro de oração, os obreiros vai ter um local, os adolescentes, os jovens, as crianças, o discipulado tem a EBS dele. Então, irmão, toda a igreja estará envolvida nesse projeto ADC no lar. Então, em maio, nós já temos o ataque total, que vai acontecer assim. Nós teremos em um dia 300 visitas que nós vamos fazer, tá? Não é muito para uma pessoa só, mas para um campo que nem a Cidade Nova, nós temos aí, eu digo que vai, eu falei para ele, Maurício, vai bater os 600, não 300, porque eu sei que é bom isso. A igreja sempre cresceu assim, visitando, acompanhando, ajudando e entendendo. Eu falo assim, falei para os dirigentes aqui numa reunião, que teve algumas situações do grupo que eu já sei hoje, porque eu fui lá na casa. Se eu não tivesse ido só para viajar aqui, mas está tudo bem. Está tudo bem. Aqui para ele está tudo bem. Mas aí vai lá na casa, e aí você vai ver que não é o que está dizendo que está bem, mas sim tem alguma coisa que te pode ajudar. A igreja precisa fazer, a igreja precisa se envolver. Então eu peço à igreja que amanhã esteja conosco. É de grande valia isso aqui para nós que queremos ganhar almas para Jesus, para nós que tem uma chama que arde dentro do coração, né? Porque só é para quem quer e gosta de ganhar algo para Jesus, e assim a gente possa entender. Já teve aqui, eu estou falando porque eu moro uma quadra depois da Ponte Odeia. Na vida dela, eu já posso ver Deus, aleluia, dando autoridade agora sobre a vida dessa pessoa, e o nome do Senhor será glorificado. Se eu sinto a igreja, levanta a tua mão, porque as agendas estão sendo quebradas, as colunas estão sendo quebradas, as portas de bronze estão sendo quebradas. Deus está dando tesouro nas escuridades, nas escondidas, porque Deus está na direção de todos aqueles que estão adorando, que estão acreditando, que estão bradando dentro da sua casa. Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento em tua presença, porque é momento, Pai, que aconselhamos, há momento, Senhor Deus, que abraçamos, há momento, Senhor Deus, que olhamos para te levantar, mas há momento, Senhor, que queremos abandonar tudo, queremos parar, há momento, Senhor Deus amado, que parece que a frieza chega, que o desânimo vem atrapalhar, mas quando olhamos para a cruz, não tem para onde fugir, não tem para onde ir, não tem para onde sair, é olhar para a cruz e dizer: Jesus, Jesus é
Deus está curando garganta. Deus está curando pulmão. Deus está tocando. O inimigo está lutando. Pastor, é para não deixar mais os crentes falar, para não deixar mais crente profetizar. Há muitos que estão perdendo esta unção, mas nesta noite tu crentes, verás a glória de Deus, recebe a autoridade, levanta a mão, segura de oração. Se tu soubesse nesta noite que o anjo do Senhor está pareando neste lugar para levantar mulheres que escolhem, mulheres que, aleluia, estão buscando a presença dele. Tu não brincava não, tu levantava a tua mão e dizia: Jesus, arranca a glória da minha vida, arranca as raízes da minha vida e me faz fácil, transforma a minha vida, Jesus. Eu quero ser instrumento da tua mão. Por isso nessa noite, Deus até há um projeto para ganhar alma no teu reino. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito da verdade seja com a amada igreja, que todos digam amém. A paz do Senhor. Pois é, meu irmão, vamos ficando por aqui. A palavra de Deus foi pregada, foi louvado o nome do Senhor. Que culto maravilhoso. Bora compartilhar nesse vídeo, família. Amigo que não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Fica com Deus e até o próximo vídeo, família. Tchau, um abraço.